Olá, estamos iniciando mais um Logística em Pauta. Hoje o nosso assunto é o cenário, perspectivas e medidas em andamento para o setor aeroportuário. Estamos aqui com o senador Antônio Anastasia, nosso vice-presidente da Câmara Temática Aeroportuária da FENLOGE, secretário nacional de Aviação Civil, Dr. Rony Glanzmann, e o especialista Dr. Marcelo Felipes, que é também diretor da Câmara Interamericana de Transportes e senior fellow do GFCC Estados Unidos. Vamos começar. Senador, quais medidas legislativas estão em andamento, estão sendo tomadas para amenizar essa crise? Bom dia, Amanda. Eu primeiro queria agradecer a oportunidade e o convite que me fizeram para participar dessa reunião muito importante. Quero fazer uma saudação especial ao secretário Rony, do secretário nacional de Aviação Civil, cumprimentá-lo pelo trabalho, muito elogiado no Congresso Nacional. Ele é um profissional com uma trajetória reconhecida e tem feito um belíssimo trabalho. Quero aqui registrar publicamente nosso elogio e, da mesma forma, cumprimentar o Dr. Marcelo Felipes, que é um grande especialista na área, um conhecedor profundo pela experiência que tem também e do qual nós todos somos alunos. Então, eu agradeço a todos. E respondendo à sua indagação, estimada Amanda, eu queria dizer o seguinte: lamentavelmente, nós estamos enfrentando algo que era impensável. Se alguém há 6 meses atrás dissesse que nós estaríamos hoje nessa situação, a pessoa seria internada até considerada insana. Lamentavelmente, nós estamos enfrentando algo de proporções universais e muito graves. E o setor aéreo tem sido, se não foi o mais afetado, é dos mais afetados. Basta ver o número de voos que tínhamos e o que temos hoje. A queda da receita e uma situação dramática de todo o segmento econômico aeroviário. Nós percebemos, inclusive, em outros países, que se não for uma ação efetiva por parte do poder público, inclusive como no caso da Itália, recomprando a Alitalia, Portugal reestatizando parte da TAP, injeção de recursos expressivos de países, inclusive os Estados Unidos, que é o país mais da economia liberal do mundo, com seu programa CASES, apoiando vigorosamente a manutenção das linhas aéreas, das empresas, tudo isso nós teríamos um colapso. E o Brasil não pode ser diferente. Então, o poder público também tem de assumir, e tem feito isso na medida das possibilidades, para dar suporte ao pós-pandemia, para nós não termos aqui a destruição do segmento aéreo do Brasil, porque isso é estratégico para a nação. E eu não falo só das companhias, mas falo também das concessões de aeroportos, que o governo também já tomou medidas, e toda a estrutura que envolve a cadeia do turismo, que ela é fundamental, ainda mais num país das dimensões do Brasil. No campo legislativo, como foi a sua indagação, é natural que a iniciativa, nesses casos, seja do governo, e nós aplaudimos isso. E a figura da medida provisória concebida pelo Constituição de 88 tem exatamente o perfil desse momento, matérias urgentes, relevantes e graves. O governo já editou algumas medidas provisórias, uma delas vinculada exatamente ao segmento, que é a medida provisória 925, que está sendo apreciada na Câmara, e é claro que as iniciativas parlamentares serão de apresentar emendas, como nós já fizemos, por exemplo, no espectro tributário. Nós tivemos uma vitória muito expressiva ontem para o segmento, talvez a Receita Federal não tenha tido muita simpatia, mas tenho certeza que o secretário Rony ficou satisfeito, que foi a não incidência de imposto sobre o leasing das aeronaves, que estava pretendendo retornar, crescendo nos próximos anos, totalmente inconcebível. Já era na situação anterior, para dificultar a nossa competição com as outras companhias, mas agora, nesse quadro, seria, de fato, quase um suicídio. Então, já foi um ponto positivo na MP 907, foi aprovado ontem no Senado, da forma que veio da Câmara, e, portanto, nossas medidas são todas para proteção. Então, o que eu acho agora é um conjunto de medidas protetivas do segmento, inclusive levando a uma eventual discussão sobre uma matéria sempre polêmica aqui no Brasil, que é a questão dos danos morais em razão de voos, etc., que é uma área que o Brasil tem muito mais razão dos outros países, mas que agora nós temos que discutir nesse momento da pandemia. Como podemos dar, vamos dizer assim, uma moldura institucional e legal mais adequada, sem ferir direitos dos consumidores, mas também protegendo as empresas. Porque me parece, e a posição da frente parlamentar é nesse sentido, que nós devemos, como os demais países fazer, devemos proteger o nosso segmento aeronáutico, que ele é, como eu disse, vital e estratégico para o Brasil, através das medidas legislativas. Por isso, o apoio e o trabalho em conjunto com o Ministério, especialmente da Infraestrutura e as outras áreas do governo, e também com as empresas, através das suas associações, dos aeroportos. Aqui, rápido parênteses, em Minas Gerais,
secretário Rony, nosso conterrâneo, sabe disso muito bem. Nós precisamos ter aqui, como somos o Estado não marítimo, aeroportos robustos. Todo o nosso governo, quando fui governador, era baseado na âncora de Confins, como grande centro aeroportuário, e, evidentemente, esses esforços têm de dar continuidade. Nós não podemos, em razão da pandemia, dar uma solução de continuidade nesse trabalho. É um intervalo, um interregno, digamos assim. Então, as medidas legislativas serão nesse sentido, de robustecimento e fortalecimento do setor para que a crise passe e sem deixar traumas maiores do que já deixaram. Certo, senador. Falando em pós-crise, quais são as suas expectativas e perspectivas para esse momento após a pandemia, porque a gente sabe que isso vai passar? E qual o cenário que o senhor enxerga pós-pandemia? Eu recebi, na semana passada, um estudo feito pela Universidade de Oxford para a IATA. E lá, naqueles diversos cenários, acho que todos conheceram esse estudo, demonstra que o mundo aeroviário, digamos assim, só voltará aos indicadores de 2019 em 2022 ou em 2023, começando por recuperação do mercado doméstico e depois seguindo para o mercado internacional. E, obviamente, sob outras condições. As pessoas ainda não têm confiança, lá tem também indicadores de confiança, as pessoas vão ter medo de viajar, como comentávamos aqui na conversa anterior ao início dessa nossa live. Então, vai precisar fazer um esforço muito grande para que as pessoas tenham, de fato, as condições para não terem medo de viajar. Claro que quando a vacina chegar, tudo isso desaparece, mas até lá nós não podemos ficar completamente imóveis. Então, o cenário não é, nesse momento, um cenário bom. Nós sabemos que temos dificuldade de funcionamento de hotéis, de aeroportos, de aviões. Nós vamos ter de mudar completamente. A Secretaria da Aviação Civil certamente está avaliando isso, junto com a ANAC, formas de check-in, de embarque, funcionamento de aeroportos, as salas de recepção, tipo de refeição civil a bordo. Ou seja, são uma miríade de detalhes para evitar contaminação enquanto não houver a vacina ou remédios eficientes e eficazes, para que a pessoa viaje seguro. E, do contrário, ela vai ter receio, não vai viajar, e só vai viajar no caso mesmo gravíssimo, e nós vamos ter uma queda muito grande da movimentação, e isso pode impactar o nosso segmento aéreo. Então, é um cenário de preocupação, mas que nós não podemos nos acovardar diante disso. Devemos ser criativos e apoiar em conjunto o poder público, ou seja, o executivo e o legislativo, as empresas, todo o segmento da aviação, para que passe essa fase, porque nós não podemos voltar a uma idade anterior, porque tínhamos dificuldade de conexão. Até porque no retorno, certamente, nós não vamos voltar na plenitude que tínhamos. Então, vai ser um retorno gradativo. Por exemplo, aqui, Belo Horizonte, minha cidade onde moro, minha capital de Minas Gerais, os voos internacionais que tinham conquistado, talvez não retomem imediatamente, vão voltar para São Paulo depois que vão para cá. É natural, mas temos que trabalhar para que seja feito o mais rápido possível. Por isso, esse cenário não é tão bom quanto desejávamos, mas nós vamos trabalhar para que se apresse o retorno aos níveis pré-pandemia. Certo. Passamos agora a palavra ao secretário. Secretário, e dentro do governo, as ações de execução, o que está em andamento para o enfrentamento à crise? E também eu queria que o senhor fizesse um panorama após isso, né? Quais são as medidas e as expectativas também do governo? E poderia dar um panorama geral para a gente? Legal, Amanda. Obrigado pelo convite. Queria cumprimentar a senadora Anastasia, que vem fazendo aí um belo trabalho aí à frente da Câmara Temática da Aviação Civil junto à Frenlog. Queria cumprimentar o Dr. Marcelo Philips também por essa participação e agradecer o convite. É uma honra para nós estarmos aqui. Como o senador bem colocou, são tempos difíceis, são tempos duros, que nós estamos trabalhando fortemente para superá-los. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir superar. Eu acho que o senador já deu um bom panorama com relação às medidas que foram adotadas até agora, né? O setor de aviação civil, numa crise pandêmica como essa, é um setor que sofre muito rápido, talvez seja o primeiro a sofrer e a sinalizar que a crise é realmente grande. Nós vimos aí rapidamente as reservas nas companhias aéreas caírem brutalmente da noite para o dia, um aumento muito grande da quantidade de pedidos de reembolso e ressarcimento de bilhetes, né? E uma redução drástica da malha aérea de uma semana para outra. Então, tudo isso causou, de fato, um colapso no sistema de viabilidade econômico-financeira das empresas aéreas
E aí o governo tentou rapidamente dar resposta a isso. A gente já vinha acompanhando a crise na Ásia, a crise na Europa, depois a crise chegando às Américas, primeiro pelos Estados Unidos, depois descendo aqui para a América do Sul. Então, nós tentamos já tomar algumas medidas no sentido de segurar o caixa das companhias aéreas. O grande problema, nesse momento, para as empresas aéreas, é a gente conseguir segurar o caixa, porque o consumo de caixa ele é muito grande e ele é muito rápido. O caixa se deteriora muito rápido. Então, foi aí que veio o contexto da medida provisória que o senador Anastasia colocou no início, que é a 925, que foi tomada uma medida em acordo, né, com os órgãos de defesa do consumidor aqui no Brasil, de modo que o passageiro pudesse optar por manter os seus direitos da sua passagem junto às companhias aéreas, para que ele possa fazer uma viagem assim que essa crise passar. É claro que essa crise vai passar, vai ter um ritmo aí para a gente voltar ao setor, mas o passageiro que optar por deixar o recurso na companhia aérea como forma de crédito, ele pode fazer isso, não é penalizado com qualquer tipo de multa, com qualquer tipo de penalidade, não incidirá sobre o seu contrato de transporte aéreo, e em troca disso ele mantém o crédito junto à companhia aérea. A outra opção que ele tem, aí sim foi dado um prazo de 12 meses para o reembolso dos bilhetes, aqueles passageiros que insistirem em ter o seu dinheiro de volta, né, os seus recursos de volta, as companhias aéreas têm até 12 meses para poder fazer o reembolso. Foi um acordo que foi feito, né, com a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, com o Ministério Público do Consumidor, no sentido de tentar proteger os dois lados, aí, o lado do consumidor e o lado da empresa aérea, que vive realmente um momento muito atípico, totalmente a maior crise da história do setor de aviação civil, coisa nunca vista antes, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Fizemos também, nessa mesma medida provisória, as questões relativas aos aeroportos, às concessionárias de aeroportos, né? Postergamos o pagamento das outorgas para final do ano, para dezembro. Os aeroportos pagam outorgas, os aeroportos concedidos pagam outorgas pesadas agora nos meses de maio, junho e julho, e aí nós postergamos para dezembro, de modo que a gente ganhasse o tempo necessário para poder gerar os processos de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. O risco de pandemia, o risco de casos de força maior, ele está alocado ao poder público, nos nossos contratos de concessão e, na verdade, nos contratos de concessão dos países mais modernos do mundo também funciona assim. Riscos de casos fortuitos, força maior, fatos do príncipe são alocados para o poder público. Então, haverá aí um processo de reequilíbrio que será conduzido ao longo desse ano, de modo que a outorga paga lá ao final do ano agora, ela possa ser abatida dos impactos aí dessa crise do coronavírus. Além disso, tomamos outras medidas administrativas, também no sentido de segurar o caixa das companhias aéreas, como, por exemplo, a liberação de pátios das bases aéreas militares, pátios da rede da Infraero, dos aeroportos da Infraero, para colocar os aviões nesse período que nós chamamos de hibernação, né? Muitas aeronaves vão hibernar durante alguns meses aqui no Brasil. Nas nossas estimativas, cerca de 350 a 400 aviões de médio e grande porte vão ficar em solo agora nos meses já ficaram meses de abril, maio, e vão começar a retomar suas atividades a partir do mês de junho. Então, para isso, nós disponibilizamos pátios militares e pátios da Infraero sem custo para as companhias aéreas, porque os pátios dos aeroportos concedidos, eles são cobrados, são cobrados por hora de utilização, e aí, de fato, isso geraria também um problema grande de pagamento. E, em paralelo a todas essas medidas e outras menores, medidas mais operacionais tomadas pela ANAC, como liberação de slots, como a criação da malha essencial, como o senador muito bem colocou, nós construímos com as empresas aéreas uma malha aérea essencial para esse período de crise, para que a gente possa atender todas as cidades, as capitais, pelo menos, do país, ter uma ligação aérea, ainda que reduzida, ainda que pequena, mas mantém essa ligação, nós não cortamos completamente as ligações aéreas, isso é muito importante, para o movimento de pessoas e principalmente para o movimento de cargas, mais especial ainda com relação às cargas de combate ao coronavírus, como vacina, medicamentos, testes rápidos, equipamentos de proteção individual, tudo isso chega às capitais do Brasil por via aérea, às principais cidades do interior por via aérea. E, em paralelo a tudo isso, talvez a medida mais importante que está em tratativas no momento
é com relação à liberação de crédito pelos bancos públicos e privados, especialmente aí um projeto liderado pelo BNDES, porque nesse momento, de fato, para que a gente consiga superar a fase mais aguda da crise, será necessário crédito para as companhias aéreas. Não é um crédito fácil de ser preparado, de ser elaborado e ser liberado, mas está em andamento pelo BNDES. Isso pode chegar a um montante de cerca de 10 bilhões de reais de liberação de crédito para a indústria. Isso está acontecendo no mundo inteiro, né? América do Norte, Europa. O senador muito bem colocou a recente notícia da reestatização da Alitalia, lá na Itália, uma empresa que já foi estatal, foi privatizada e agora foi reestatizada, né? Investimentos governamentais dos Estados Unidos nas suas empresas aéreas, e aqui no Brasil não pode ser diferente. Nós não conseguimos fazer exatamente os mesmos modelos que a Europa faz, que os Estados Unidos faz, por limitações legais, constitucionais, mas nós conseguimos trabalhar com créditos para as companhias aéreas, e isso está em andamento agora, já para o mês de maio, iniciozinho do mês de junho, a gente conseguir dar mais esse fôlego para que as nossas empresas possam sobreviver a esse momento tão dramático aí do setor de aviação civil, mas que a gente possa passar com dignidade e logo na sequência retomarmos o crescimento. Certo. Obrigada, secretário, pela exposição aí, pela importante direcionamento, né, do que está sendo feito dentro do governo. Agora a gente passa a palavra para o nosso especialista, o Dr. Marcelo Felipes, que é também diretor da Câmara Interamericana de Transportes e Senior Fellow do GFCC dos Estados Unidos. Dr. Marcelo, como que o senhor vê o futuro da indústria aeronáutica depois dessa crise que a gente está comentando aqui o tempo todo, que vai passar? Senhor senador, senhor secretário, a todos que nos acompanham, IBL, a Frente Logística do Congresso, muito obrigado por essa oportunidade. E a pergunta é, como eu vejo, depende de nós. Até a Segunda Guerra Mundial, sabe, a aviação teve uma relevância mais na área militar. E nasce até o nosso Ministério da Aeronáutica naquela oportunidade. Um pouquinho depois, em 69, surge a nossa grande indústria, que é a Embraer. Então, o que acontece? Aquela logística que servia de apoio até então, ela tinha uma base de estratégia muito forte, não só de doutrinas de logística militares, mas depois dos anos 80, com toda essa tecnologia, ela passou a se tornar uma torre de Babel. E eu tenho que explicar por quê. Cada um começou a fazer do seu jeito. Até o Balanced Scorecard, o BSC, tem origem nessa metodologia logística. Entre os anos de 2004 e 2019, o setor aéreo ele teve uma taxa de crescimento anual de 7,53%. Uma recente estatística que eu vi projeta-se que entre 2020 e 2040 até mais de 3%. Se for assim, a indústria aeronáutica morre. Motivo pelo qual existe dentro da doutrina logística algo chamado VUCA. Isso eu aprendi quando fiz meu curso avançado nos Estados Unidos, em 1988 e 1989, que seria VICA em português. Então, a volatilidade, a incerteza, a complexidade e ambiguidade. Então, hoje, quando nós falamos de VUCA, queremos dizer assim, o mundo agora será VUCA. Portanto, os números estão muito pessimistas de todas essas pesquisas. Como cientista logístico, nos primeiros anos pode ter mais, mas o VUCA vai mudar tudo isso. Brown, ele afirmou que viagens e transporte, nesses 3 meses, caíram de 41% a 48%. Em 3 meses. Mas, por outro lado, ela teve, nesse mesmo período, um faturamento de 24 bilhões de dólares. E, portanto, o que nós abandonamos em termos de doutrina logística e até mesmo de metodologia, não nos faz enxergar como um todo, né? E a disciplina por essas doutrinas, agora é o momento de ação. Porque o PIB mundial, ele vai cair sim. Mas, quando a gente entra dentro do espectro da Organização Mundial de Comércio,
2023 já tem uma grande tendência de recuperação. E essa curva de passageiros normalmente acompanha a curva do PIB, eu estou falando do PIB mundial, né? Então, eu estimo uma tendência crescente a partir de 2023. Mas o Brasil é diferente, o Brasil é maior que tudo isso. Veja bem, o nosso MINFRA fez 5 rodadas de concessões de aeroportos, 22 aeroportos já concedidos. Em 2022, temos mais 2, supostamente 44 aeroportos. Isso aumenta fluxo e isso alimenta a indústria aeronáutica. Como o senador falou da IATA, né, ela fez essa pesquisa com 11 países e o resultado foi que 47% em 3 meses vão voltar a voar. Isso depende de uma coisa chamada confiança. E se eu reativo a aviação, eu reativo também a indústria aeronáutica. Mas vamos voltar lá em 2001, quando nós vivemos o ataque às Torres Gêmeas. Houve algo semelhante, muito terror, muita expectativa de problema, mas a realidade foi completamente diferente. E o Brasil é diferente. O Brasil, nós estamos falando muito de aviação nacional e internacional. O Brasil tem aviação subregional, o Brasil tem aviação regional, e que alimenta fluxo, é o que dá capilaridade. Então, em ciência, fatos anômalos não servem para tendências em situações de rotina, ou seja, em vida de normalidade. Então, numa projeção de recuperação econômica dos dados atuais, se eu pegar esses meses de março, abril, maio, ou que seja lá for, eles não vão ter acurácia. Então, há que esperar sim, mas é um esperar agindo desde já. Porque o caso agora emblemático, né, eu estou falando de indústria aeronáutica, da Embraer e Boeing, já nada me surpreendeu. O caso da aeronave 737 MAX, 800 MAX, já vinha mostrando que a Boeing poderia romper. Então, era, na verdade, uma briga de grandes indústrias aeronáuticas, as duas maiores, a Boeing e a Airbus. E em 2017, a Airbus com Chain Management, eu estou falando de blockchain, que até 2015 isso não era possível. E hoje a logística tem que trabalhar em cima de blockchain. Muito bem. Então, o cenário atual do setor ele está em condições muito irreais, mas há ferramentas para mudar. E não só ferramentas. Como diz aí, o nosso parlamento foi o primeiro do mundo. Olha, e o mundo viu, o nosso parlamento são talentos humanos fazendo virtualidade. Mas nós temos um cluster aeronáutico em São José dos Campos, que é um verdadeiro silício da aviação. Nós temos uma ABIND, que é a Associação Brasileira de Indústria de Materiais de Defesa e Segurança, como porta de material aeronáutico e defesa, sobretudo para a aviação. Nós temos projetos de pontas inovadores reconhecidos mundialmente, até pela NASA, que é o dirigível para a Amazônia, da empresa Airship do Brasil, que hoje está em análise no Conselho da Amazônia, da Vice-Presidência da República e do MCT. Nós temos um extraordinário movimento na Confederação Nacional das Indústrias, que é a Mobilização Empresarial pela Inovação, a MEI. Nós temos uma Apex, que é um catalisador espetacular, sem igual para exportação, e muitos etc, etc. E, principalmente, estratégias para companhias aéreas dentro de um contexto sinérgico, com muita integração de atores, como disse o senador, atores, mas da cadeia aeronáutica, e não somente das companhias aéreas, como disse também o secretário, desde que a gente retome esta doutrina, que foi secular, ela foi abandonada, se perdeu, mas que tenhamos nova metodologia, baseada em cadeias, em blocos. Bom, então, assim é que eu vejo a indústria aeronáutica. Nós temos total talento e não tenho o mesmo pensamento de que nós vamos cair numa derrocada, não, porque o Brasil é muito maior do que isso. Alimentando o que nós temos, né, das nossas oportunidades e fortalezas, vamos seguramente enfrentar essas ameaças. Certo, doutor Marcelo. Obrigada pela contribuição. A gente tem aí um ponto, então, de contraponto, né, no nosso debate, de um cenário um pouco melhor, né? Claro, teremos tempos difíceis, mas vai passar e, com certeza, nossa indústria aeronáutica ela vai se recuperar. Senador, eu só gostaria de fazer uma considerações finais, dar algumas palavras para a gente ir para o nosso encerramento. Muito obrigado, Amanda. Eu quero cumprimentar mais uma vez as palavras do eminente secretário Rony,
Dr. Marcelo, de fato, nós coincidimos tudo. Eu acho que, de fato, nós temos um quadro hoje que não é bom, mas nós três muito otimistas, porque acredito que nós devemos trabalhar unidos, com muita perseverança, com planejamento, com metodologia, com dados científicos, como o professor coloca, utilizando tudo que está às nossas mãos, como a Secretaria tem feito e o Parlamento colaborado, para superarmos esse momento, que é grave, mas nós sabemos que será superado. Vamos fazer que seja feito do modo menos traumático possível. E pode contar toda a cadeia da indústria da aviação com um trabalho sério do nosso parlamento brasileiro. Eu agradeço a oportunidade e levo a senhora e aos senhores o meu abraço e o meu respeito. Muito obrigado. Nós agradecemos também, agradeço a presença do secretário, obrigada, secretário, pela disponibilidade, Dr. Marcelo Philippes também. Eu acho que a gente vai ter uma outra oportunidade de debater ainda esse assunto, né? Esperamos que no cenário um pouco melhor. Mas a gente encerra por aqui a nossa entrevista do Logística em Pauta. Muito obrigada a todos.